Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer uma listinha para vocês dos mocinhos e mocinhas também que eu não gostei nos livros de romances. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, compartilha com os amigos e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Pois é pessoal, nem só de crush literário vive essa leitora aqui. Às vezes, uma vez ou outra, vai acontecer de encontrar um personagem que eu não gosto tanto, que eu me decepcione com ele. E em algumas leituras que eu fiz esse ano, eu encontrei vários personagens que eu não gostei tanto, que não entraram para minha lista de crush literário, e também mocinhas que me incomodaram muito. Não só esse ano, tem algumas mocinhas que vocês já conhecem, tem alguns mocinhos que eu já falei em outros vídeos, mas a listinha é pequena, eu trouxe só 5 personagens que eu não gostei. Vamos lá para essa listinha porque eu já enrolei muito. O primeiro mocinho dessa listinha é Fitz, do livro The Chase, né? Eu já falei desse livro, tem resenha aqui no canal, e eu falei muito porque que eu não gostei do Fitz nesse livro. Vou dar um breve resumo aqui para vocês o que me incomodou. A Summer, ela é apaixonada pelo Fitz, ela tem ali uma quedinha pelo Fitz desde o livro do Dean. E quando ela vai estudar na faculdade Brian, né, que era onde o Dean estudava antes, ela acaba morando com o Fitz e com os amigos dele, o Hunter e o Hollis. Só que antes disso eles vão para uma festa e nessa festa a Summer fica dando em cima do Fitz. E o Fitz fica se afastando, dando a entender que não tá afim dela, né? Só que a realidade é que o Fitz está afim da Summer, mas ele não gosta do jeito dela. Ele acha que ela chama muita atenção quando ela tá ali nos lugares. E ele não gosta dessa atenção toda. Ele é um cara tímido, bem nerd, que não gosta de ser o centro das atenções. Ele sabe que se ficar com a Summer, é isso que vai acontecer. Ele vai atrair todos os olhares para ele. E é por isso que ele foge dela. Até aí tudo bem, eu entendo, e isso não me incomodou. O que me incomodou foi a forma como o Fitz agiu com a Summer. Primeiro que ele fala muito mal dela pro Garrett, né? O Garrett vai ali tentar dar uma forcinha, avisar, fica com a Summer, eu tô percebendo que tá rolando um clima entre vocês. E ele começa a listar todos os defeitos da Summer para o Garrett, e a Summer acaba ouvindo isso. Não satisfeita, eles ficam ali no cão e gato, né, brigando, porque a Summer sabe as coisas que ele falou dela, né, e ele não sabe que a Summer sabe, então ele fica ali no escuro sem saber o que tá acontecendo, porque que a Summer tá tão afastada dele, já que a Summer tinha uma quedinha por ele, ficava dando em cima dele o tempo todo, e ele agora decidiu que queria ficar com ela tá fugindo dele, e aí eles ficam brigando, né, o tempo todo, e numa dessas brigas eles acabam fazendo as pazes, né, e se tornam amigos. Só que, ao invés do Fitz ir lá e dizer, olha, eu gosto de você, eu quero ficar com você e tal, não, ele fica esperando que a Summer dê o primeiro passo, né? Ou seja, o cara fala mal da menina, depois de muitas brigas, fazem as pazes, se tornam amigos, ele tá afim dela, tem outro também afim dela, mas ele não tem coragem de chegar nela, quer que ela dê o primeiro passo, sendo que ele falou mal dela, ela não passa pela cabeça da Summer que ele pode gostar dela, já que ele listou todos os defeitos que via nela, né? Não satisfeito com isso, ele fica confundindo a cabeça da Summer. A Summer tem ali o Hunter, que tá realmente afim dela, e ele sabe disso, né? O Fitz sabe, e toda vez que a Summer decide ficar com o Hunter, ele vai lá e confunde a cabeça dela, mostra que tá afim, mas quando chega a hora dos dois realmente ficarem juntos, ele foge. Então, é por essa razão que eu não gostei do Fitz. Eu achei que ele fez muitos joguinhos com a Summer e achei que a Summer não merecia isso. Aliás, ninguém merece isso, né? Ou você tá afim e diz, ou você não tá afim e diz também. E ele não fazia isso, ficava enrolando a personagem. Então, por essa razão, eu não gostei do Fitz e eu passei muita, mas muita raiva. E isso eu tô falando aqui por cima, viu? Ele fez muito mais coisa que me incomodou muito. Só você lendo um livro pra você entender tudo que ele aprontou aqui. O segundo personagem que eu não gosto, que tá nessa listinha, é o Miles, de O Lado Feio do Amor. Eu também já fiz a resenha desse livro, e quando eu fiz a resenha, se não me engano foi em 2020, eu só tinha visto resenhas positivas sobre o livro, e muita gente elogiando o Miles, dizendo que o Miles tinha sido o crush literário delas, e eu fiquei pensando, eu acho que eu li o livro errado. Não sei o que aconteceu, porque eu não consegui ver o Miles como um personagem que fosse fofo, que fosse romântico, e pro personagem entrar pra minha listinha de crush literário, ele tem que ser perfeito, maravilhoso, né? E não é isso que o Miles é. Mas o tempo todo eu ficava pensando, eu vi alguma coisa aqui que ninguém viu, ou eu que tô problematizando demais? Se eu não me engano, até falei isso na resenha que eu fiz, talvez eu esteja problematizando demais, porque todo mundo ama esse livro,
Todo mundo ama o Miles, mas eu não consegui gostar dele. O motivo é que, pra mim, o que acontece ali entre o Miles e a Tate, que é a protagonista do livro, é um relacionamento tóxico. Por quê? Porque o Miles, ele tem muitos problemas a resolver do passado dele, ele tem muitos traumas, e a gente vai descobrindo isso à medida que a gente vai lendo o livro, né, vai avançando na leitura. No início a gente não sabe o que aconteceu com o Miles, por que ele tá fechado ali pra um relacionamento. E realmente o problema que ele passou não é um problema simples, assim, digamos assim, não é... Eu não acho nem que traição seja um problema simples. Traição é um problema gravíssimo, mas não chega nem aos pés de uma traição, o que ele passou. Então, eu compreendo por que o Miles se fechou pro amor. Eu até digo isso, que quem viu o lado feio do amor foi o Miles. O problema é que ele viu o lado feio do amor e ele jogou toda uma carga na Tate que não tinha nada a ver com o que ele tinha passado. Ele pegou o problema que ele tinha e descontou numa pessoa que era completamente inocente, que não precisava ser envolvido naquela situação. Então, por isso que eu achava o relacionamento tóxico. O Miles, ele não queria se relacionar, mas a Tate estava apaixonada por ele e o Miles sabia disso, ele tinha consciência disso o tempo todo. Tanto que quando a Tate tentava sair ali, quando ele achava que a Tate estava ficando com outra pessoa, ele tinha crises de ciúme. E mesmo ele dizendo, eu não quero me relacionar com você, o que a gente tem é só um rolo, não é nada sério, ele dava motivos para ela acreditar que um dia eles iriam ter um relacionamento sério, que um dia ele iria amar ela. E por essa razão, para mim é um relacionamento tóxico, onde as duas partes não estão ali na mesma sintonia, né? Tem um ali enganando o outro. E aí eu não achei que o Miles caberia ali numa lista de crush literário. Eu nem achei que os dois deveriam ficar juntos no final. Pra mim, eu até falei isso na resenha, o final feliz ali era até de seguir em frente e o Miles ir resolver os problemas dele na terapia. E aí, por isso eu não gostei dele. E ele tá aqui nessa listinha de mocinhos que eu detestei, e essa é a realidade. Eu detestei o Miles. Na resenha eu dei uma passadinha ali de pano, não passei o pano pra ele, mas falei menos tudo o que eu achava, porque todas as resenhas que eu tinha visto eram positivas. Eu acho que na época que eu gravei o vídeo, eu não tava tão assim imersa no mundo do Bookstagram, nem do Booktuber. E aí eu não conhecia tantas pessoas que tinham falado isso que eu tô falando pra vocês. Agora eu já vi muita gente falando, né, sobre o Miles ser tóxico, sobre o relacionamento ser tóxico, mas na época eu não achei e eu fiquei pensando que eu era que tinha lido o livro errado. Mas eu estava certa, eu identifiquei ali o relacionamento tóxico ali entre eles, não gostei do Miles e por isso ele entra aqui nessa lista. O terceiro mocinho dessa listinha, eu também acho que vai chocar muita gente adora esse livro, é o Travis Maddox, do livro Belo Desastre, e eu sei, esse livro é aclamado, muita gente ama, toda a série, na série dos Maddox. Vai sair aí o filme, eu não sei quando, tô totalmente por fora, mas se eu não me engano já começou as filmagens, ou já até terminou as filmagens, não sei. E eu sei que muita gente tá empolgado, né, pro filme. Já eu não estou. Talvez eu assista o filme, mas não é um filme que eu tô com muita expectativa, porque eu não gostei do livro, eu não gostei da série Maddox, eu sofri muito pra finalizar essa série. Deu muito trabalho, porque eu me incomodava o tempo todo com os protagonistas. Em geral, não era só os irmãos, às vezes as mocinhas também me incomodavam. Mas o que eu mais detestei, assim, o que eu menos gostei foi o Maddox, foi o Travis, quer dizer. Porque, minha gente, o Travis é violento. Eu achei ele muito possessivo. Ele não quis aceitar que a Abby não queria ele. Quando eles se conheceram, a Abby deixa bem claro que não queria ele, porque o Travis representa tudo aquilo que a Abby estava fugindo, né, do passado dela ali. E aí o Travis fica perseguindo ela até conseguir ter ali uma amizade entre eles. E a Abby fica com ele porque, tipo assim, venceu pelo cansaço. Ele insistiu tanto que ela achava que se ficasse com ele, ele iria deixar ela em paz. E foi isso que aconteceu. Ela ficou com ele e aí depois ele ficou mais louco ainda por ela e não queria terminar ali o relacionamento deles, terminar a amizade. Eu achei tudo aquilo muito possessivo, muito abusivo. Não conseguia ver nada fofo ali, nada romântico pra mim ali. Era um relacionamento que não devia ter acontecido, já que a protagonista não queria e deixava isso bem claro o tempo todo, né? Aquela coisa, não é não. E ele não conseguia aceitar o não dela. Então, não tem como eu dizer que o Travis é um mocinho maravilhoso, né, gente? Pra mim, ele é um boy tóxico. O quarto mocinho dessa lista é o Anthony. E sim, gente, eu não gostei do Anthony. Na primeira vez que eu li, eu falei até isso também na resenha que eu fiz. Tem a resenha aqui no canal. Vou deixar todas as resenhas que eu tô falando aqui pra vocês, eu vou deixar linkado nos cards, viu? E aí, por que eu não gostei do Anthony Bridgerton?
Na primeira vez que eu li, eu não gostei absolutamente de nada do Anthony. Claro que eu não tô dizendo que a história é ruim, esse livro é maravilhoso, acho que é o livro mais importante da série Bridgerton, porque é o que conta a história do Visconde, né, do chefe ali da família, conta também a história do pai dos Bridgertons, né, ali. Então, esse livro é importantíssimo, tem cenas maravilhosas, eu tava ansiosíssima pra essa temporada, que flopou pra mim, né, não gostei, já falei também sobre isso. Mas, assim, o personagem, o Anthony, eu não gostei. E hoje eu também tenho consciência de que Colin deveria estar nessa lista. Ele não tá nessa lista porque eu não reli o livro. E na primeira vez que eu li, eu não sei o que aconteceu, eu estava cega ali por o personagem, porque ele aparece em todos os outros livros ali dos irmãos como o cara perfeito, sedutor, alegre, divertido. E eu acho que isso fez com que eu passasse o pano ali e não enxergasse quem era realmente o Colin. Então, por isso que quem tá aqui é o Anthony, porque esse eu enxerguei de primeira quem ele era. Mas já digo aqui pra vocês que Colin vai estar nas próximas listas, com certeza. Assim que eu reler o livro, que eu ver quem ele realmente é, com certeza ele vai entrar nas próximas listas de personagens que eu não gosto. Sim, gente, de crush literário a personagem odiada, é a vida, acontece. Mas Anthony, eu não odeio o personagem, eu só não gosto dele no início ali do livro. A gente até comentou isso, que eu reli ele numa leitura coletiva, né, pra assistir a temporada, né, a segunda temporada, e a gente até falou isso no debate, que até a página 100, o Anthony é uma pessoa. Da página 100 em diante, ele muda completamente. E a partir da página 100, eu adoro o Anthony. Ele se torna um mocinho incrível, maravilhoso, apaixonado, que faz tudo pela Kate. Só que eu não posso esquecer o que ele aprontou lá no início, né? E ele aprontou muito. Eu achei que ele humilhou a Kate. Eu não gostava da forma como ele tratava ela, né? Achava ele agressivo. Ele se sentia superior ali a ela por ele ter um título e ser um homem. E ele acaba beijando ela, e ela diz, e agora o que é que a gente vai fazer? Ele diz, nada, como quem diz, não foi nada o que aconteceu entre nós, eu beijo você a hora que eu quiser. Então, por essas razões, e por toda ali a briga dele com ela, claro que o cão e gato eu gosto, mas muitas vezes ele pegou bem pesado com a Kate aqui, ele humilhava mesmo, ele ofendia. E por essa razão, eu odiei o Anthony nessas primeiras 100 páginas, e na primeira vez que eu li, eu odiei ele completamente. Como eu disse, nessa segunda vez, eu comecei a gostar dele a partir da página 100, que é quando ele melhora, quando ele muda, pede desculpa a Kate, se torna um mocinho incrível. Mas eu não posso apagar o que ele fez lá no início, que maltratou muito ela, humilhou muito ela e ofendeu, né? Tratou ela como se ela fosse ali um nada para ele. Então, por essa razão, eu não gostei do Anthony Bridgerton. E a quinta personagem é Kiera, do livro Rockstar. Sim, nesse livro é uma mocinha que eu não gostei. E aqui eu posso dizer que eu não gostei de nenhum dos personagens, porque todos erraram, assim, num nível enorme, assim. Também foi outro livro que no final eu disse que cada um deveria ter ido fazer terapia e seguir sua vida separado, porque eles fizeram muito mal um ao outro. Mas eu não li os livros narrados pela Kiera, então eu não sei o ponto de vista dela, eu só li o livro narrado pelo o Kellan, né, que é o protagonista, porque, como já tinha me avisado, que era um triângulo amoroso que se estendia por 3 livros e todo mundo sabe que isso me incomodou bastante na série da seleção, aí eu já pulei fora e fui ler só o livro que era narrado pelo Kellan, que resume tudo o que acontece nos 3 livros narrados pela Kiera, só que do ponto de vista do Kellan. Mas eu não tô dizendo que eu gosto do Kellan, eu não gostei do Kellan, eu não gostei do Dany, o Dany também errou, e muito menos da Kiera. Por que que eu não gostei da Kiera? Porque ela estava num relacionamento com o Dany. E ela acaba se apaixonando, sentindo ali uma atração por o Kellan. O que é que ela faz ao invés dela sentar e conversar ali com o Dany, explicar, olha, vamos dar um tempo aqui no relacionamento, ou vamos abrir o relacionamento, porque eu tô sentindo atração por outro cara, e ver como é que ele ia reagir, né, se ele ia aceitar, porque era um direito que o Dany tinha, se queria ou não continuar lutando por ela ali, né? Ela não queria perder nenhum dos dois e ela sabia que se contasse pro Dany, ele não iria mais querer ela. E pra segurar os dois, ela fica com os dois, entende? Só que o Dany tá ali inocente na história, ele não sabe o que tá acontecendo, ele tá sendo traído. O Kellan é uma pessoa que ele sofreu muito na vida, ele nunca teve amor. E aí eu até disse isso na resenha desse livro que tem também aqui no canal, que cada um aceita o amor que acha que merece. Na cabeça do Kellan, ele não iria conseguir que ninguém amasse ele. Então, se ele achou ali uma pessoa que se interessou por ele como a Kiera,
ele tinha que agarrar aquela pessoa ali e não soltar mais, porque ela era a única pessoa que amava ele. Só que eu não acho que a Kiera amasse o Kella, eu acho que a Kiera iludia o Kella. Mas o Kella não percebia isso. E aí também isso fazia ele sofrer, porque ele sabia que estava enganando o melhor amigo. O Kella sabia da existência do Danny, mas o Danny não sabia da existência do Kella. E a Kiera estava ali no meio. E quando ela teve a oportunidade de terminar com o Danny, ela não terminou. Quando ela teve a oportunidade de parar de ficar com o Kella, ela não aceitou. Quando o Kella quis terminar com ela e quis seguir a vida dele, ela não aceitou isso. Então, para mim, assim, ela errou muito, ela enganou os dois, ela usou os dois ali. Como eu disse, eu odeio o triângulo amoroso em que as partes envolvidas não sabem que estão no triângulo amoroso, né, que eles estão sendo ali enganados. E é o que acontece aqui. O Danny, ele é vítima nessa parte porque ele não sabe o que está acontecendo ali. Eu considerava ele vítima, estava torcendo por ele, mas ele erra bastante numa parte aqui do livro, muito, muito, muito. E aí eu passei a não gostar dele também. Kella eu já não gostava porque ele estava fazendo isso com o melhor amigo dele, né? A pessoa que tinha salvado ele de todas as formas quando eles ainda eram adolescentes. E a Kiera, pra mim, foi a pessoa que causou a maior confusão aqui entre os dois amigos, que eram quase irmãos, e que não se decidiu o que queria, e que queria os dois, e não podia ter os dois. Então, por isso que ela tá aqui na lista. Mas, como eu digo, eu podia colocar os três aqui, porque nenhum deles eu gostei. E o último personagem dessa listinha, todo mundo já sabe quem é a América. Gente, a América foi um personagem assim que eu odiei, sério. Pelo mesmo motivo da Kiera, a América, ela se envolve aqui no triângulo amoroso, ela forma esse triângulo amoroso, porque ela tá interessada no Max, o príncipe, e também no Aspen, né, que é o guarda. E aí, ela se entra em muitas confusões pra manter ali os dois, mas o pior é que ela coloca a vida dela e deles dois em perigo. Ela diz que ama o Aspen, outra hora ela diz que ama o Max, mas se ela realmente amasse eles, ela tentaria proteger eles e não colocar eles em perigo, que é o que ela faz o tempo todo. Se ela não pensa nem nela, né, ela se coloca em perigo o tempo todo, que dirá nas outras pessoas. Então isso me incomodou bastante. Outra coisa que me incomodou foi o fato dela ser uma pessoa assim, imatura, eu achei ela muito imatura, inconsequente. Muitas vezes eu achava ela mimada, que queria que as coisas fossem do jeito dela. E ela colocou o Aspen ali no banco de reserva para, se caso não desse certo com o Max, né, o príncipe, ela tinha ali uma segunda opção. Eu acho que isso não se faz com ninguém, né? Ou você quer ou você não quer, não fica enrolando a pessoa. E foi isso que ela fez com Aspen o tempo todo. Então, por essa razão, eu odeio a América, gente, sério. Eu peguei um ranço dela tão grande que eu quase não finalizo os livros. Bom, gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like aqui. Compartilha esse vídeo com os amigos. Se tem algum personagem aqui dessa lista que vocês discordam de mim, que gostam deles, me conta aqui nos comentários. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos.